E se tudo que você acredita sobre sua salvação estiver errado? E se a certeza que te foi ensinada for exatamente o que te coloca em risco? Existe uma verdade na Bíblia que a maioria das igrejas tem medo de pregar. Não porque ela seja falsa, mas porque ela é incômoda demais. Há duas doutrinas que dividem o cristianismo há séculos. Uma diz que a salvação é eterna e não pode ser perdida jamais. A outra diz que é possível sim abandonar a graça e se perder. E ambas usam a mesma Bíblia. Ambas citam os mesmos versículos. Como isso é possível? Neste vídeo, vamos abrir a Bíblia sem filtro, sem proteger nenhuma denominação, sem defender nenhuma tradição humana. Vamos olhar diretamente para o que Deus disse e para o que Ele realmente quis dizer. Você vai conhecer os textos que assustam os pregadores, as advertências que muitas igrejas preferem ignorar. E no final, você vai ter que tomar uma decisão. Não comigo, com a palavra. Para entender por que esse debate é tão intenso, precisamos voltar no tempo. Durante séculos, a igreja se dividiu em dois grandes caminhos. De um lado, a ideia de que a soberania de Deus é absoluta. Se Ele te escolheu, você está seguro para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Do outro lado, a ênfase na responsabilidade humana, a ideia de que a salvação é um relacionamento vivo e que qualquer relacionamento pode ser rompido. Mas o que a Bíblia diz, longe dos rótulos teológicos? Jesus foi muito claro em suas metáforas. Em João 15, ele se descreve como a videira verdadeira, e nós somos os ramos. Ele diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como o ramo, e secará. E continua com palavras aterrorizantes: e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Note que ele não está falando de pessoas que nunca o conheceram. Ele está falando de ramos que estavam nele. Como um ramo que está na videira pode acabar no fogo? No livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 5, há uma promessa. Jesus diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Pense bem, se não houvesse a possibilidade de um nome ser riscado, por que Jesus faria essa promessa? Uma promessa de não riscar implica que o risco existe para quem não vencer. Isso nos leva a uma pergunta desconfortável. A salvação é um evento único no passado ou um processo contínuo de fidelidade? Mas talvez o texto mais assustador de toda a Escritura esteja em Hebreus. Lá diz que é impossível, sim, impossível, reconduzir ao arrependimento aqueles que uma vez foram iluminados, pessoas que provaram o dom celestial, que se tornaram participantes do Espírito Santo e que depois de tudo isso caíram. O autor diz que essas pessoas estão crucificando de novo o Filho de Deus. Quase ninguém quer pregar sobre isso, é pesado demais. Você acha isso justo? Comenta aqui embaixo o que você sente ao ouvir esse versículo. Aqui está o ponto crucial que você precisa entender para não viver em pânico. Existe uma diferença enorme entre uma queda momentânea e a apostasia. Davi caiu em adultério e assassinato, mas seu coração ainda clamava por Deus. Pedro negou a Jesus 3 vezes, mas chorou amargamente e voltou. A perda da salvação nos textos bíblicos parece estar ligada ao abandono consciente, ao momento em que o coração se torna insensível e decide que não quer mais o Salvador. Mas será que alguém que realmente conheceu a Deus pode chegar a esse ponto? Vamos ouvir o outro lado com respeito e seriedade. Os defensores da segurança eterna têm argumentos poderosos. João 10:28 diz que Jesus dá a vida eterna às suas ovelhas e que ninguém as arrebatará da sua mão. Ninguém. Essa é uma palavra absoluta. Romanos 8:38 declara que nada, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, poderá nos separar do amor de Deus. Se Deus é soberano sobre todas as coisas, como uma criatura poderia desfazer o que ele selou? Esse é o argumento, e ele é forte. Aqui está a tensão que ninguém consegue resolver facilmente. João 10:28 diz que ninguém pode nos tirar da mão de Deus. Mas e se a questão não for alguém nos tirar, e sim nós mesmos decidirmos sair? Deus criou o ser humano com livre vontade. Essa liberdade foi usada por Adão para se afastar de Deus no jardim. Por que não poderia ser usada novamente?
A soberania de Deus e a liberdade humana coexistem na Escritura em uma tensão que nenhum teólogo resolveu completamente. E é exatamente nessa tensão que as advertências bíblicas fazem sentido. Paulo, o maior defensor da graça no Novo Testamento, escreveu algo que poucos pregadores citam. Em Romanos 11:22, ele diz: "Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Bondade para com os que permaneceram, severidade para com os que caíram." E então Paulo adiciona uma condição aterrorizante: se você permanecer na sua bondade, caso contrário, você também será cortado. O próprio Paulo condiciona a permanência na graça à continuidade da fé. Isso não é uma tradição humana, isso é Paulo, isso é a Bíblia. Existe um conceito chamado graça barata. É quando a graça de Deus é usada como licença para pecar sem consequências. O teólogo Dietrich Bonhoeffer, que morreu enfrentando o nazismo por sua fé, disse algo poderoso: graça barata é a pregação do perdão sem o arrependimento. E a Bíblia confirma isso em Judas 1:4, ao falar de pessoas que transformaram a graça de Deus em libertinagem. A graça não é uma apólice de seguro contra consequências espirituais. A graça é um convite a uma vida transformada. E quando essa transformação não existe, é legítimo questionar se a salvação foi real. Mas antes de concluir que não há esperança para quem caiu, lembre-se do filho pródigo. Um filho que pegou sua herança, foi embora, desperdiçou tudo e chegou ao fundo do poço. E quando voltou ao seu juízo, voltou para casa. O pai o viu de longe, correu, abraçou, restaurou. Jesus contou essa história propositalmente. Ela não é apenas sobre filhos rebeldes, é sobre a natureza do coração do Pai. E isso nos diz algo profundo sobre a possibilidade de restauração mesmo após a queda. Precisamos voltar a Hebreus 6 com mais profundidade. O contexto do livro de Hebreus é crucial. Ele foi escrito para cristãos judeus que estavam considerando abandonar a fé em Cristo e retornar ao judaísmo. O autor não está falando de pecadores comuns que tropeçaram. Ele está falando de pessoas que experimentaram a realidade do Espírito Santo e que estavam deliberadamente, conscientemente, racionalmente, considerando rejeitar Cristo. Isso é apostasia no sentido mais pleno da palavra. E o autor diz que tal apostasia coloca o coração num estado de endurecimento que torna o arrependimento impossível. Não porque Deus não quer restaurar, mas porque o coração já não quer ser restaurado. Existe algo que os teólogos chamam de evidência da eleição. E é simples. Se você está assistindo a este vídeo preocupado com sua salvação, isso por si só é uma evidência de que o Espírito Santo ainda está agindo em você. Um coração endurecido não se preocupa. Um coração apóstata não busca a Deus. A própria angústia espiritual que você sente é prova de que há vida nessa fé. Então, se você está com medo de ter perdido a salvação, provavelmente não a perdeu. Mas isso não é licença para a indiferença. O sinal de vida precisa ser cultivado. Judas Iscariotes é o caso mais perturbador de toda a Escritura. Ele foi escolhido por Jesus, caminhou com Jesus, viu os milagres, ouviu os ensinamentos, expulsou demônios em nome de Cristo, e ainda assim o traiu por 30 moedas de prata. Jesus o chamou de filho da perdição em João 17:12. Isso levanta uma pergunta que divide teólogos. Judas foi escolhido para a perdição desde o início, ou ele tinha uma salvação genuína que abandonou? A resposta importa, porque ela define se a traição pode vir de dentro. Jesus mesmo, em Mateus 27:22, fala de pessoas que profetizaram em seu nome, expulsaram demônios, fizeram milagres. E ele vai dizer para elas: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Nunca. Não, eu te conheci e você me abandonou. Isso sugere que é possível ter experiências espirituais intensas, estar dentro de uma igreja, participar de ministérios, ter dons operando e ainda assim nunca ter tido um relacionamento genuíno com Cristo. Proximidade não é intimidade. Religião não é salvação. E esta distinção muda tudo.
João escreveu sua primeira carta com um propósito declarado. Em 1 João 5,13, ele diz: Escrevi estas coisas para que saibais que tendes a vida eterna. Para que saibais. Deus quer que você tenha certeza. E ao longo de 1 João, ele fornece evidências práticas de uma salvação real. Quem ama os irmãos, quem guarda os mandamentos, quem não vive habitualmente no pecado. Não perfeição, não ausência de falhas, mas uma direção geral de vida voltada para Cristo. Você consegue ver isso em você? Existe uma doutrina reformada chamada a perseverança dos santos. Ela não diz que o crente pode viver como quiser e ainda ser salvo. Ela diz que aquele que foi genuinamente salvo irá perseverar, não por força própria, mas pela obra do Espírito Santo que habita nele. Mas aqui está o problema prático. Se alguém abandona completamente a fé, os defensores desta doutrina dirão que esta pessoa nunca foi realmente salva. Isso resolve o problema teologicamente, mas levanta outra questão. Como eu sei, agora, que minha fé é genuína e não temporária? Esta é a questão central de todo o debate. Se a salvação depende da minha fidelidade, eu estou em terreno instável, porque conheço minha própria fraqueza. Mas se a salvação depende exclusivamente de Deus, então as advertências bíblicas parecem sem sentido. A solução mais honesta que a Escritura apresenta é esta: Deus é o garantidor da salvação, mas a fé genuína produz frutos, e a perseverança é tanto evidência quanto responsabilidade. Não é uma resposta simples, mas é honesta. E quero saber, o que você acredita? Comenta aqui embaixo. Em Filipenses 1:6, Paulo escreve uma das promessas mais confortantes de toda a Escritura: tendo por certo que aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aquele que começou, a aperfeiçoará. O sujeito ativo é Deus, não você. Ele começou, ele continua, ele completará. Isso não elimina a responsabilidade humana, mas coloca o peso da preservação onde ele deve estar, nos ombros de um Deus que não abandona o que começou. Chegamos ao momento mais importante deste vídeo. Apresentamos os dois lados, examinamos os textos, ouvimos os argumentos, mas agora vem a pergunta que você não pode evitar. Não como teólogo, não como estudante da Bíblia, como pessoa, como alguém que vai se deitar esta noite e acordar amanhã. A sua vida, a direção do seu coração, aponta para Cristo ou se afasta dele? Porque no final, essa é a única pergunta que importa. Aqui está a virada que poucos pregadores têm coragem de fazer. Durante séculos, esse debate foi tratado como uma questão acadêmica. Calvinistas contra arminianos, reformados contra wesleyanos. Mas a Bíblia não foi escrita para acadêmicos, foi escrita para pessoas reais, com vidas reais, com pecados reais. E o que a Escritura deixa absolutamente claro é o seguinte: as advertências são reais, as promessas são reais, e ambas existem ao mesmo tempo. Ignorar as advertências em nome das promessas é presunção. Ignorar as promessas em nome das advertências é desespero. A vida cristã saudável vive em tensão entre os dois. A graça de Deus não é passiva, ela é ativa e transformadora. Efésios 2:8 diz que somos salvos pela graça mediante a fé. Mas o versículo seguinte completa o quadro. Somos criados em Cristo Jesus para boas obras. A graça que salva também transforma. E essa transformação não é opcional. É a evidência de que a graça foi real. Tiago vai ainda mais longe ao dizer que a fé sem obras está morta. Não que as obras nos salvem, mas que a fé que salva sempre produz obras. Uma salvação que não muda nada precisa ser examinada com seriedade. Se você está assistindo a este vídeo com o coração pesado, se você cometeu pecados que te envergonham, se você se afastou de Deus por um período e agora sente que é tarde demais, preciso te dizer algo diretamente. O fato de você sentir essa dor, essa saudade de Deus, esse peso na consciência, é evidência de que o Espírito Santo ainda fala com você. Corações mortos não sentem saudade de Deus. Almas apóstatas não buscam restauração. Se você está buscando, é porque ainda há uma porta aberta. E Jesus nunca fechou essa porta para quem bate nela com sinceridade. Hebreus 10:26 é um dos versículos mais pesados de toda a Escritura. Porque se pecamos voluntariamente,
Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Não resta sacrifício. Leia isso novamente. O autor não está falando de qualquer pecado. Ele está falando do pecado de rejeitar, deliberada e continuamente, o sacrifício de Cristo. De dizer consciente e permanentemente: não quero mais o sangue de Jesus cobrindo minha vida. Isso é diferente de qualquer fraqueza humana. Isso é diferente de qualquer queda momentânea. Isso é a rejeição final e consciente do único caminho de salvação. Quem está em desespero ao ler Hebreus 10:26 precisa entender o contexto. O autor está descrevendo uma apostasia deliberada, contínua e final, não um momento de fraqueza, não uma fase de dúvida, não alguém que tropeçou e está arrependido. A pessoa descrita em Hebreus 10 decidiu conscientemente e permanentemente abandonar Cristo. E a prova mais clara de que você não está nessa situação, você ainda está buscando, você ainda se importa. A própria preocupação com sua salvação é evidência de que o Espírito Santo não te abandonou. Quase ninguém percebe isso. Existe uma armadilha perigosa que muitos cristãos caem. A armadilha de confundir ritos externos com transformação interna. O batismo é um sinal importante. A ceia do Senhor é sagrada. Mas Paulo adverte, em 1 Coríntios 10, que Israel passou pelo Mar Vermelho, recebeu comida e água sobrenaturais do próprio Deus, e ainda assim, muitos foram derrubados no deserto por causa da incredulidade. Experiências espirituais externas não garantem um coração transformado. A pergunta não é: você foi batizado? A pergunta é: Cristo vive em você? A fé que salva não é apenas intelectual. Os demônios creem e tremem. Tiago 2,19. A fé que salva é uma confiança viva e ativa em Cristo. É uma entrega da vontade, uma rendição do coração. É dizer: Senhor, eu não me pertenço mais. Tu és meu Salvador e meu Senhor. E essa fé, quando genuína, não permanece estática. Ela cresce, ela luta, ela cai e se levanta. Ela pode passar por tempestades de dúvida, mas ela não abandona o capitão do navio. Porque quem conhece verdadeiramente a Cristo sabe que não há outro lugar para ir. Em João 6, após um discurso difícil de Jesus, muitos discípulos o abandonaram. Jesus então virou para os 12 e perguntou: vocês também querem ir embora? E Pedro respondeu com uma das declarações mais poderosas da Escritura: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Para quem iremos? Pedro não estava dizendo que nunca teve dúvidas. Ele estava dizendo que, mesmo nas dúvidas, não havia alternativa ao Cristo. Quando você conhece verdadeiramente Jesus, voltar ao mundo é como voltar às trevas depois de ter visto a luz. Esse é o sinal mais profundo de uma fé genuína. Depois de tudo que examinamos, chegamos ao coração do Evangelho. O que Deus realmente quer não é a sua performance religiosa, não é sua frequência na igreja, não são sua lista de boas obras. Ezequiel 18:23 revela ao coração de Deus com clareza absoluta: acaso tenho eu prazer na morte do ímpio? Não prefiro eu que ele se converta e viva? Deus não quer te ver perdido. Deus não criou o inferno para você. Cada advertência bíblica sobre a perda da salvação é, na verdade, um convite disfarçado. Um convite urgente a permanecer, a voltar, a não endurecer o coração. Porque enquanto há busca, há esperança. Chegamos ao momento de sintetizar tudo com honestidade bíblica. A salvação é iniciada por Deus. Ela não depende dos seus méritos. A salvação é mantida por Deus. Ele é fiel, mesmo quando nós não somos. Mas a salvação pode ser resistida pelo homem. A livre vontade é real, e o abandono consciente e permanente da fé é uma possibilidade que a Escritura leva a sério. O crente genuíno não precisa viver em terror espiritual, mas também não pode viver em presunção. Ele vive em confiança ativa, examinando seu próprio coração e mantendo os olhos fixos em Cristo, o autor e consumador da fé. Agora eu preciso te fazer a pergunta que este vídeo inteiro estava construindo. Não sobre teologia, não sobre doutrinas, sobre você. Se você morresse esta noite, não sua denominação, não seu pastor,
não sua família, mas você, pessoalmente, estaria confiante diante de Deus? Não confiante na sua bondade, não confiante nos seus anos de igreja, confiante no sangue de Cristo derramado por você. Confiante em uma fé viva que ainda pulsa no seu peito? Essa confiança existe? Ou é hora de buscá-la com seriedade? O que você faria agora mesmo se soubesse que é hoje? Toda verdade bíblica tem uma aplicação prática. Não basta conhecer os argumentos, não basta entender os versículos. A palavra de Deus foi dada para transformar vidas, não para ganhar debates. Então, o que você faz agora com tudo que ouviu? A primeira coisa é a mais simples e a mais poderosa de todas. Examine-se a si mesmo. Paulo escreveu em 2 Coríntios 13:5: Examinai-vos a vós mesmos, para ver se estais na fé. Não é um convite ao terror espiritual, é um convite à honestidade diante de Deus. Sente a presença do Espírito Santo na sua vida? Existe um amor genuíno por Cristo que vai além da religião? O segundo passo prático é permanecer na palavra de Deus. Jesus disse em João 15:7: Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. A permanência em Cristo está ligada diretamente à permanência na sua palavra. Não é coincidência que os que se afastam de Deus geralmente se afastam primeiro da Bíblia. A palavra é o alimento da fé. Uma fé que não se alimenta, enfraquece. Uma fé que não é exercitada com a Escritura se torna vulnerável. A perseverança não acontece em um vácuo. Ela acontece em um relacionamento ativo com a palavra viva de Deus. O terceiro passo é a oração contínua. Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5:17: Orai sem cessar. Não porque Deus precisa ser convencido, mas porque a oração mantém o coração voltado para Ele. A oração é o termômetro espiritual da vida cristã. Quando a oração diminui, o coração começa a endurecer. Quando a oração cessa completamente, é sinal de que algo vital está se apagando. Não precisa ser longa, não precisa ser eloquente, precisa ser honesta. Senhor, estou fraco, mas ainda estou aqui. Não me abandona. Essa oração nunca ficou sem resposta. Hebreus 10:25 faz um alerta que poucos conectam ao tema da salvação. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Esse versículo está no mesmo capítulo que fala sobre o pecado deliberado e a apostasia. Não é coincidência. O isolamento espiritual é um dos maiores aceleradores da apostasia. Brasa separada do fogo apaga. O crente que abandona a comunidade de fé perde o calor que sustenta a chama. Não estou falando de frequentar um templo por obrigação religiosa. Estou falando de estar genuinamente conectado a outros que caminham na fé. Pessoas que te confrontam, te encorajam e te ajudam a perseverar. Pedro descreveu o diabo como um leão que ruge e procura alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Ele não está interessado nos que já estão perdidos, ele está interessado nos que estão em Cristo. E sua estratégia preferida não é a tentação óbvia, é o endurecimento gradual. Um dia longe da palavra, depois 2, depois uma semana. Uma oração adiada, depois outra, até o silêncio se tornar normal. Um pecado tolerado, depois outro, até a consciência parar de reagir. É assim que a apostasia começa. Não com uma explosão, com uma erosão silenciosa. Você está atento a isso na sua própria vida? Em Efésios 6, Paulo descreve a armadura completa de Deus. Cinto da verdade, couraça da justiça, calçados do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito. Note algo importante. Todas as peças são defensivas, exceto uma. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a única arma ofensiva. Isso nos diz que a perseverança não é passiva. Ela requer que você ativamente use a palavra contra os ataques do inimigo, assim como Jesus fez no deserto quando foi tentado. Cada tentação respondida com "está escrito". Essa é a postura do crente que persevera. Jesus disse que quem quer segui-lo deve negar a si mesmo e tomar a sua cruz diariamente.
diariamente. Não foi uma decisão de um único momento que resolve tudo para sempre. A salvação é um evento, mas o discipulado é um processo. Cada manhã você acorda e escolhe a quem vai servir naquele dia. Cada decisão moral é uma afirmação ou negação da fé. Não que você perca a salvação a cada pecado, mas que a direção geral da sua vida, o padrão acumulado das suas escolhas, revela onde seu coração realmente está. E o coração que conhece a Cristo, escolhe Cristo, repetidamente, imperfeitamente, mas consistentemente. Para quem caiu e quer voltar, a Bíblia tem uma palavra clara. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não há lista de pecados grandes demais para essa promessa. Não há histórico longo o suficiente para invalidar esse versículo. A confissão genuína, com coração arrependido, abre o caminho da restauração. Davi, após o pior pecado de sua vida, clamou em Salmo 51: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E Deus respondeu. Ele sempre responde a quem clama de um coração sincero. Chegamos a uma conclusão prática que resume tudo. O crente genuíno não vive com terror de perder a salvação a cada momento, mas também não vive com presunção de que qualquer estilo de vida é aceitável. Ele vive em algo que a Escritura chama de temor e tremor saudável. Filipenses 2,12. Trabalhai pela vossa salvação com temor e tremor. Não como quem duvida da graça, mas como quem leva a sério o peso do que Cristo fez. Como quem entende que a maior dádiva da eternidade merece toda a atenção e cuidado. Esse equilíbrio é a marca do crente maduro. Você chegou até aqui. 40 minutos de uma verdade que a maioria das igrejas tem medo de abordar com essa profundidade. Não foi um vídeo de respostas fáceis, porque a Bíblia não tem respostas fáceis para perguntas profundas. Ela tem verdades que precisam ser vividas, não apenas compreendidas. E a maior de todas as verdades que vimos hoje é esta: Deus está comprometido com a sua salvação. E Ele convida você a estar comprometido também. Não por medo, por amor. Porque quem realmente conhece o que Cristo fez na cruz não consegue ser indiferente a isso. Antes de encerrar, quero deixar uma promessa da boca do próprio Jesus. Em João 6,37, ele disse: Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. De maneira nenhuma. Essa é a promessa mais firme que existe. Se você veio a Cristo com sinceridade, Ele não te rejeita. Se você está buscando voltar, Ele não fecha a porta. Se você está com medo, Ele conhece seu coração melhor que você mesmo. A questão nunca foi a disposição de Deus em salvar. A questão sempre foi a disposição do homem em permanecer. E hoje, você tomou um passo importante nessa direção. Aqui está a chave para entender todas as advertências bíblicas que vimos hoje. Um pai que ama seu filho não apenas o abraça, ele também o avisa sobre o perigo da rua. Ele também levanta a voz quando o filho está prestes a se machucar. Cada advertência bíblica sobre a apostasia e a perda da salvação é a voz de um pai que ama demais para deixar o filho caminhar para o abismo em silêncio. As advertências não são crueldade de Deus, são a expressão mais profunda do seu amor. Ele avisa porque se importa, ele avisa porque quer que você chegue até o fim. Antes de encerrar, deixo você com uma pergunta, não para te angustiar, para te fazer pensar. Se as advertências bíblicas são reais e as promessas de Deus também são reais, o que isso diz sobre a seriedade com que você tem vivido a sua fé? Não precisa me responder, mas precisará responder a Deus. E a melhor hora para fazer essa reflexão é agora. Se essa mensagem falou com você, se algo que você ouviu hoje tocou seu coração, siga o canal e deixe o seu like. Isso ajuda a levar essa verdade mais longe e permite que mais pessoas conheçam a palavra sem filtros e sem medo. Deixe também nos comentários: você acredita que a salvação pode ser perdida? Quero ler cada resposta. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje, compartilhe agora. Porque uma verdade que transforma merece chegar a quem mais precisa. Até o próximo vídeo.